Órgano, por Aristóteles. Volume 3º, Analíticos Anteriores. Tradução e notas de Pinharanda Gomes. Lisboa, Guimarães Editores, 1986. Livro 1º. 1. O que primeiro temos de considerar é o sujeito da nossa análise e de que arte ela trata. O sujeito é a demonstração e a arte é a arte demonstrativa. Cumpre-nos a seguir dar a definição de premissa, de termo, de silogismo, do que é um silogismo perfeito e do que é um silogismo imperfeito. Depois é necessário definir o que significa dizer que um termo está contido universalmente em outro termo, e o que significamos com a expressão ser afirmado universalmente e ser negado universalmente. A premissa é a oração que afirma ou nega algo acerca de algum sujeito, e este pode ser universal, particular e indefinido. Por universal, entendo a predicação ou a não predicação de um sujeito universal considerado. Por particular, a predicação ou a não predicação de um sujeito considerado particularmente, ou não universalmente. Por indefinido, a predicação ou a não predicação feita sem signo, nem de universal, nem de particular. Por exemplo, os contrários estão na mesma ciência, ou o prazer não é o bem. A premissa demonstrativa difere da premissa dialética, em que, na premissa demonstrativa, se toma uma das partes da contradição, porque demonstrar não é perguntar, é propor. Na premissa dialética, interroga-se o opositor para se escolher entre as duas partes da contradição. Todavia, esta diferença não afeta a produção do silogismo, nem num caso nem no outro, porque, seja a demonstrar, seja a interrogar, o silogismo constrói-se propondo que um predicado se predica, ou não se predica, de um sujeito. Resulta, assim, que uma premissa silogística em geral consiste ou na afirmação ou na negação de algum predicado acerca de algum sujeito, tal como acabamos de expor. É demonstrativa se for verdadeira e obtida através dos axiomas fundamentais, enquanto que, na premissa dialética, o que interroga pede ao opositor para escolher uma das duas partes de uma contradição, mas, desde que silogize, propõe uma asserção acerca do aparente e do verossímil, tal como já indicamos nos tópicos. A natureza da premissa e a diferença entre as premissas silogísticas, demonstrativa e dialética serão definidas com maior rigor, mas, para uso imediato, o exposto basta-nos. Designo por termo aquilo em que uma premissa se resolve, isto é, o predicado e o sujeito acerca do qual ele se afirma, quer o verbo ser lhe esteja junto, quer o não ser esteja separado. O silogismo é uma locução em que, dadas certas proposições, algo distinto delas resulta necessariamente pela simples presença das proposições dadas. Por simples presença das proposições dadas, entendo que é mediante elas que o efeito se obtém. Por sua vez, a expressão é mediante elas que o efeito se obtém significa que não se carece de qualquer outro termo a elas estranho para obter esse necessário efeito. Chamo silogismo perfeito ao silogismo que não requer mais do que o que está compreendido nele,
para que a necessidade da conclusão seja evidente. E silogismo imperfeito, o silogismo que carece de uma ou mais proposições que resultam necessariamente dos termos postos, mas não estão explícitas nas premissas. Dizer que um termo está contido totalmente em outro termo, ou dizer que um termo é predicado a um outro termo assumido universalmente, é dizer o mesmo. Dizemos que um termo se predica universalmente quando no sujeito não se acha alguma parte acerca da qual se possa predicar outro termo. Quanto à expressão não é predicável de nenhum, a expressão a dar é a mesma. Caros ouvintes, caso estejam gostando do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, curtam, compartilhem, comentem, gerem engajamento, pois tudo isso faz diferença, disseminem esse conteúdo e possibilita a ampliação do meu trabalho. E também venham a auxiliar-me financeiramente, centavos com certeza farão diferença. Caso o meu trabalho valha algo, você pode contribuir por vaquinha, pelo Apoia-se e também por Pix. Os links estão no descritivo. E também há no descritivo um link para a lista da Amazon, através da qual você pode comprar um livro que chegará até mim para que eu possa gravá-lo. E caso haja algum livro que não esteja na lista, basta solicitá-lo, seja pelos comentários, seja em particular pelo meu e-mail, que foi disponibilizado ao começo e também está no descritivo de todos os vídeos, que me solicitando, havendo pertinência, eu incluo na lista e assim poderemos ouvi-lo. Muito obrigada a todos pela presença. 2. Toda a premissa apresenta uma predicação assertiva, ou uma predicação necessária, ou uma predicação contingente. E estas diferentes premissas são em si mesmas umas afirmativas, outras negativas, conforme as modalidades de predicamentação. Por sua vez, as premissas afirmativas e negativas são umas universais, outras particulares, outras indefinidas. Assim, na predicamentação pura universal, os termos da premissa negativa são necessariamente convertíveis. Por exemplo, se nenhum prazer é um bem, nenhum bem será um prazer. Em contrapartida, na premissa afirmativa, a conversão, sendo embora necessária, não é universalmente, mas só particularmente. Por exemplo, se todo o prazer é um bem, algum bem é um prazer. No caso das proposições particulares, a afirmativa converte-se necessária e particularmente, porque, se algum prazer é um bem, então algum bem será outro sim um prazer, enquanto que, para a negativa, a conversão não é necessária, pois, se o homem não pertence a qualquer animal, daí não se segue que animal não se predique de qualquer homem. Tomemos em primeiro lugar a premissa universal negativa A-B. Se A não se aplica a nenhum B, também nenhum B se aplicará a nenhum A. Se B se aplicasse a algum A, por exemplo, a C, não seria verdade que A não se predica de nenhum B, pois C é um B. Mas se A se aplica a todo B, B também se aplica a qualquer A, porque se B não se aplicasse a nenhum A também não se aplicaria a nenhum B. Ora, tínhamos admitido que A se predica de todo B. A mesma conversão é verificável se a premissa for particular. Se A se predica de algum B, B predica-se também necessariamente de algum A. Mas, se B não se predicasse de nenhum A não se predicaria de nenhum B. Mas se A não se predica de nenhum B, não é necessário que B não se aplique a algum A. Admitamos, por exemplo, que B é animal e A homem.
Animal não é homem, mas homem é animal. 3. A conversão efetua-se do mesmo modo no caso das premissas apodíticas. A universal negativa converte-se universalmente, enquanto as afirmativas, cada uma por si, se convertem particularmente. Se é necessário que A não se diga de nenhum B, é também necessário que B não se diga de nenhum A, pois se B predicasse algum A, seria outro sim possível que A se predicasse de algum B. Se é necessário que A se diga de todo B, ou de algum B, é também necessário que B se diga de algum A, porque, se isto não é necessário, A também não se dirá necessariamente de algum B. Em contrapartida, a particular negativa não é convertível, pela mesma razão já anteriormente indicada. Quanto às premissas contingentes, suposto que o termo contingente se tome em múltiplas acepções, designamos por contingente tanto o necessário como o não necessário e o possível, todas as afirmativas se comportam, na conversão, do mesmo modo que precede. Se é possível que A se predique de todo B, ou de algum B, será então possível que B se diga de algum A, porque, se fosse possível que não se predicasse de nenhum A, seria possível também que A não se predicasse de nenhum B, o que já foi demonstrado acima. A solução não é, porém, a mesma quanto às negativas. Tudo que se diz ser contingente em virtude já de uma predicação necessária, já de uma predicação não necessária, converte-se do mesmo modo que as demais negativas. Se dissermos, por exemplo, ser contingente que o homem não é cavalo, ou que branco não se predica de nenhum traje. No primeiro exemplo, é necessário que um termo não se diga do outro. No segundo, é necessário que o termo se aplique, e a premissa converte-se do mesmo modo que nas demais negativas. Se é contingente que nenhum homem seja cavalo, é também possível que nenhum cavalo seja homem. E se é possível que nenhum traje seja branco, é possível também que nenhum branco seja traje, uma vez que, se é necessário que algum branco seja traje, será também necessário que algum traje seja branco, o que já demonstramos atrás. A solução será ainda a mesma que precede, caso se trate da particular negativa, mas se estiverem em causa os contingentes relativos a fatos constantes e naturais, e deste modo definimos o contingente, a conversão das premissas negativas não se efetuará como nas negativas simples. A premissa universal negativa não se converte, enquanto a particular se converte. Esta solução tornar-se-á evidente quando tratarmos do contingente. Por agora, limitemo-nos a aditar o seguinte esclarecimento ao que já explicamos. A proposição de que é contingente que um predicado não se aplica a sujeito ou a algum sujeito tem a forma afirmativa. A expressão é contingente equivale a é, e é, em todas as predicações onde aparece, cria sempre e em todos os casos uma afirmação. Por exemplo, ele é não bom, ou ele é não branco, ou, em síntese, é não isto. Mas tudo será demonstrado a seguir. Quanto à conversão, estas premissas comportar-se-ão como as outras proposições afirmativas. 4. Uma vez feitas estas distinções, digamos agora através de que meios, quando e como, o silogismo se gera. Mais tarde teremos de falar da demonstração. No entanto, o silogismo deve ser estudado antes da demonstração, em virtude do seu caráter universal. A demonstração é uma espécie de silogismo, mas nem todo silogismo é uma demonstração.
Quando três termos estão em relação de forma que o menor está contido totalmente no termo médio e o termo médio contido ou não contido totalmente no termo maior, então há necessariamente um silogismo perfeito entre os extremos. Designo por termo médio aquele que é contido por outro e contém outro termo em si mesmo, ocupando uma posição intermédia. Chamo extremos quer ao termo que por si mesmo está contido em outro, quer ao termo em que outro está contido. Se A se predica de todo B e B de todo C, necessariamente que A se diz de todo C. Ainda há pouco explicamos o que entendemos por termo que se diz de todos os sujeitos de outro termo. De modo análogo, se A não se diz de nenhum B, e se B se diz de todo C, resulta que A não se diz de nenhum C. Se o termo maior se predica do modo universal, mas se o médio não se diz do menor em acepção universal, não haverá silogismo de extremos, pois nada resulta necessariamente destes dados. É todavia possível que o maior se aplique ou não se aplique ao menor em acepção universal, de modo que, daí, não se deriva nem uma conclusão particular, nem uma conclusão universal. E, na ausência de conclusão necessária, estas premissas não produzem silogismo. Como termos de predicação universal, tomemos, por exemplo, animal, homem, cavalo. E de predicação não universal, animal, homem, pedra. Não há qualquer vantagem, pois quando nem o maior se diz do médio universal, nem o médio do menor universal, não há lugar a silogismo. Termos de predicação: ciência, linha, medicina. De não predicação: ciência, linha, mônada. Assim, na presença de termos universais, é evidente que, nesta figura, tanto pode haver como não haver silogismo. Que, se houver silogismo, os termos deverão comportar-se necessariamente como já indicamos, e que, na inversa, se eles se comportarem desse modo, haverá silogismo. Admitamos que um dos termos se refere universalmente ao sujeito e o outro se lhe refere particularmente. Quando o universal se refere ao termo maior, seja afirmativa, seja negativamente, e quando o particular se refere ao menor afirmativamente, temos um silogismo perfeito. Pelo contrário, quando o universal se refere ao termo menor, ou quando os termos têm outra relação entre si, nesse caso, é impossível haver silogismo. Designo por termo maior esse em que um médio está contido, e por termo menor o que se subordina ao médio. Tomemos, por exemplo, que A se diz de todo B, e que B se diz de algum C. Se ser dito de todos os sujeitos de um termo significa o que antes dissemos, então necessariamente A se diz de qualquer C. E se A não se diz de nenhum B, e se B se diz de algum C, é necessário que A não se diga de algum C, o que ainda concorda com a nossa definição de não ser dito de nenhum. Teremos aí silogismo perfeito. A mesma solução se apresenta se a premissa BC for indefinida, desde que seja afirmativa. Sendo assim, teremos o mesmo silogismo, seja a premissa indefinida ou particular. Mas, se o universal se refere ao termo menor, seja na afirmativa, seja na negativa, não haverá silogismo, seja a maior afirmativa, negativa, indefinida ou particular. Por exemplo, se A se diz ou não se diz de algum C, e se B se diz de todo C.
Termos de predicação: bom, estado, prudência. De não predicação: bom, estado, ignorância. Se, por outro lado, B não se diz de nenhum ser, e se A se diz de algum B, ou não se diz de todo B, também aqui não há lugar a silogismo. Exemplos de termos: branco, cavalo, cisne. Branco, cavalo, corvo. Os mesmos termos podem servir, caso a premissa AB seja indefinida. Não há lugar a silogismo quando o universal se refere no termo maior, seja afirmativa, seja negativamente, e quando o particular se refere ao menor, negativamente. Se, por exemplo, A se diz de todo B, e se B não se diz de algum C, ou se não se diz de todo C. O maior será afirmado ou não afirmado da totalidade do menor, termo o qual, assumido particularmente, o médio não se aplica. Tomemos os termos animal, homem, branco. E a seguir, entre os brancos, dos quais não se predica homem, escolhamos cisne e neve. Animal é afirmado totalmente de um e negado totalmente de outro, de modo que não haverá silogismo. Admitamos agora que A não se diz de nenhum B e que B não se diz de algum C. E tomemos como termos inanimado, homem, branco. A seguir, tomemos entre os brancos de que homem não se predica, cisne e neve. Inanimado afirma-se totalmente de um e nega-se totalmente de outro. Além disso, como se trata de uma expressão indefinida, o dizer-se que B não se aplica a algum C, e é exato que ou B não se diga de nenhum C, ou que B não se diga de todo C, de qualquer modo B não se diz de algum C, e como se os termos deste gênero forem assumidos de tal modo que B não se diga de nenhum C, nenhum silogismo se forma, tal como já indicamos acima. Torna-se então manifesto que, de tal relação de termos, não se extrairá qualquer silogismo. Se assim não fosse, haveria silogismo entre os termos escolhidos. Semelhante demonstração também pode ser feita se tomarmos uma premissa universal negativa. Também não pode haver silogismo quando as relações do sujeito e do predicado são particulares, tanto na afirmativa como na negativa. E se uma for afirmativa e outra negativa, ou ainda uma indefinida e outra definida, ou se ambas forem indefinidas. Exemplos de termos comuns a todos estes casos: animal, branco, cavalo. Animal, branco, pedra. Do quanto expusemos, resulta que, de um silogismo particular desta figura, os termos devem estar em relação conforme indicado. De outro modo, nenhum silogismo é possível. É também evidente que os silogismos incluídos nesta figura são silogismos perfeitos, porque todos recebem acabamento das premissas originais e porque todas as conclusões são demonstráveis por meio desta figura, tanto as universais como as particulares, tanto as afirmativas como as negativas. A esta espécie de figura chamo primeira figura. 5. Quando o mesmo termo se diz de um sujeito universal e não se diz de qualquer outro sujeito na acepção universal, ou quando se diz ou não se diz tanto de um como de outro sujeito tomado universalmente, esta figura chama-se segunda figura. E nela designo por médio o termo que é afirmado de ambos os sujeitos.
Os dois extremos são os termos de que o médio é afirmado. O maior, o que fica mais próximo do médio, e o menor, o que fica mais afastado do médio. O termo médio está fora dos extremos, sendo o primeiro pela sua posição. O silogismo não será perfeito nesta figura, embora seja válido, quer os termos sejam universais ou não universais. Se os termos forem universais, haverá lugar a silogismo, sempre que o termo médio se diz de um sujeito tomado universalmente e não pertença a outro sujeito tomado universalmente, seja qual for o termo negativo. De outro modo, o silogismo não é possível. Tomemos o termo M, que não se diz de nenhum N, mas de todo O. Como a negativa é convertível, N não se dirá de nenhum M, mas tínhamos suposto que M se diz de todo O. Por conseguinte, N não se diz de nenhum O que já havíamos demonstrado atrás. Mas se M se diz de todo N, mas não se diz de nenhum O, N não se dirá de nenhum O, pois se M não se diz de nenhum O também não se diz de nenhum M. Mas M, como dissemos, aplica-se a todo N. Logo, O não se dirá de nenhum N, pois vimos a cair na primeira figura. No entanto, como a negativa é convertível, N não se dirá de nenhum O. Por conseguinte, teremos o mesmo silogismo que antes. É também possível demonstrar estas conclusões por redução ao absurdo, ou impossível. Que um silogismo seja formável quando os termos se relacionam deste modo, eis o que é evidente. Mas tal silogismo não é perfeito, visto que a sua necessidade não recebe acabamento das premissas originais, requerendo outras para se concluir. Todavia, se M se diz de todo N e de todo O, não pode haver silogismo. Tomemos como termos predicáveis substância, animal, homem, e de não predicáveis substância, animal, número, sendo substância o termo médio. Também não há silogismo quando M não é afirmado nem de nenhum N, nem de nenhum O. Exemplos de termos predicáveis: linha, animal, homem. E de não predicáveis: linha, animal, pedra. Vemos assim que, no caso do silogismo, cujos termos são universais, os termos devem necessariamente estar em relação, como já explicamos atrás. Se estiverem dispostos de outra maneira, nenhuma conclusão será necessária. Suponhamos que o médio se aplica universalmente a um dos extremos. Todas as vezes que ele se aplica ao maior universalmente, seja na afirmativa, seja na negativa, e quando se aplica ao menor particularmente e em oposição à proposição universal, por oposição entendo que se a proposição universal for negativa, a particular é afirmativa, e que se a universal for afirmativa, a particular é negativa, aí obtemos necessariamente um silogismo particular negativo. Se M não se diz de nenhum N, mas se diz de algum O, então N não se diz de qualquer O, porque uma vez que a negativa é convertível, N não se dirá de nenhum M. Ou suponha-se que M se diga de algum O, e também N não se dirá de nenhum O, pelo que se obtém um silogismo da primeira figura. Agora, se M se diz de todo N, mas não de algum O, N não se diz necessariamente de algum O, porque se N se diz de todo O, e se M se afirma de todo N, então M diz-se necessariamente de todo O. Ora, havíamos suposto que M não se diz de algum O,
E se M se diz de todo N e não de algum O, neste caso, há de haver silogismo, concluindo que N não se diz de algum O. A demonstração é a mesma de antes. Não obstante, se M se afirma de todo O, mas não de algum N, não pode haver silogismo. Exemplos de termos: animal, substância, corvo. Animal, branco, corvo. Também não haverá silogismo quando M não se disser de nenhum O, mas for afirmado de algum N. Exemplos de termos predicáveis: animal, substância, mônada. De não predicáveis: animal, substância, ciência. Quanto ao caso em que o universal se opõe ao particular, já definimos quando há e quando não há silogismo. Mas quando as premissas são semelhantes na forma, isto é, ambas negativas ou ambas afirmativas, o silogismo não é possível. Tomemos em primeiro lugar as negativas e suponhamos que o termo maior é universal. Digamos, por exemplo, que M não se diz de nenhum N, nem de nenhum O. Neste caso, N pode dizer-se ou que se aplica a todo O, ou que não se aplica a nenhum O. Exemplos de termos não predicáveis: negro, neve, animal. Quanto a achar termos de predicado universal, tal não é possível, se M se diz de algum O e não se diz de algum O. Pois se N se diz de todo O, mas se M não se diz de nenhum N, logo M não se diz de nenhum O. Mas tínhamos visto que M se dizia de algum O. Nestas condições, não é possível achar os termos. Por isso, temos de recorrer à demonstração por indefinição. Como é exato que M não se diz de algum O, mesmo quando não se aplica a nenhum O, e como quando não se diz de nenhum O vimos não haver silogismo, é também óbvio que não há lugar a silogismo. Tomemos agora as premissas afirmativas em que o universal é posto como no caso anterior, a saber, M diz-se de todo N e de algum O. É então possível que N se diga de todo O e não se diga de nenhum O. Exemplos de termos de não predicação universal: branco, cisne, pedra. Quanto a achar termos predicáveis universais, é impossível, pelo mesmo motivo que vimos atrás. E temos de nos socorrer da demonstração por indefinição. Mas se o universal se aplicar ao termo menor, isto é, se M não se disser de nenhum O, e se, além disso, M não se disser de algum N, é possível que N se diga ou de todo O, ou de nenhum O. Exemplos de termos predicáveis: branco, animal, corvo. Termos não predicáveis: branco, pedra, corvo. Mas, se as premissas forem afirmativas, os termos de não predicação podem ser, por exemplo, branco, animal, neve. E de predicação: branco, animal, cisne. Vemos então que, quando as premissas são de forma semelhante, e que uma é universal e a outra particular, o silogismo nunca é possível. Também não é possível se o termo médio se aplicar a cada extremo tomado particularmente, ou se não pertence a um particularmente, ou se não pertence a nenhum deles tomados universalmente, ou se lhes pertence de modo indefinido.
Exemplos de termos comuns a estes casos: branco, animal, homem. Branco, animal, inanimado. O que acabamos de expor mostra com clareza que, se os termos se acham entre eles nas relações indicadas, obtemos necessariamente silogismo, e que, havendo silogismo, é porque os termos estão neste esquema de relações. É também evidente que os silogismos desta figura são imperfeitos, porque só se concluem mediante a ajuda de proposições suplementares, as quais ou estão contidas necessariamente nos termos dados, ou surgem como hipóteses, como no caso, por exemplo, da demonstração pelo absurdo, e que um silogismo de conclusão afirmativa não é factível por meio desta figura, onde todos os silogismos são de conclusão negativa, tanto os universais como os particulares. 6. Quando um termo se predica e outro não se predica universalmente de um sujeito, ou se ambos se predicam, ou se nenhum se predica do mesmo sujeito universalmente, temos uma figura que denomino de terceira figura. Nela significo por médio o termo cujos dois extremos são predicados, e extremos os próprios predicados. Extremo maior, o mais afastado do médio, e extremo menor, o mais próximo. O termo médio situa-se fora dos extremos, ocupando o último lugar. Nesta figura, o silogismo não pode ser perfeito, apesar de válido, desde que os termos se apliquem universalmente ou não universalmente ao médio. Se eles estão numa relação universal, quando, por exemplo, P e R se predicam de todo S, segue-se que P se dirá necessariamente de algum R. Com efeito, como a afirmativa é convertível, S dir-se-á de algum R. Por conseguinte, como P se aplica a todo S e S a algum R, logo, P aplica-se necessariamente a algum R. E temos aqui o silogismo da primeira figura. A demonstração também é possível pelo absurdo, bem como por ectese. Se neste último caso P e R pertencem ambos a todo S, e se tomarmos um dos S, por exemplo, N, para este último, P e R dir-se-ão ambos dele, por isso que P se predicará de algum R. De igual modo, se R se predica de todo S e P de nenhum S, haverá silogismo concluindo que P não se predica necessariamente de algum R, o que pode ser demonstrado do mesmo modo que o precedente, pela conversão da premissa RS. Também é demonstrável pelo absurdo, como atrás. Mas se R não se predica de nenhum S, e se P se predica de todo S, não haverá lugar a silogismo. Exemplos de termos de predicação: animal, cavalo, homem. De não predicação: animal, inanimado, homem. Não haverá silogismo quando os dois termos não forem ambos afirmados de nenhum S. Exemplos de termos de predicação: animal, cavalo, inanimado. E de não predicação: homem, cavalo, inanimado, sendo inanimado o termo médio. Vemos assim que, também nesta figura, tanto pode haver como não haver silogismo, sendo os termos universais. Quando ambos os termos são afirmativos, haverá um silogismo a concluir que um extremo se predica de outro extremo, tomado particularmente. Pelo contrário, se são negativos, não haverá silogismo. Mas quando um é negativo e outro afirmativo, se o negativo for o maior e afirmativo o outro, haverá silogismo, a concluir que um extremo não se diz do outro extremo tomado particularmente,
e se a inversa ocorrer, não haverá silogismo. Se um termo está em relação universal com o termo médio e o outro em relação particular, e sendo ambos afirmativos, há necessário silogismo, seja qual for o termo universal. Se R se predica de todo S e P se predica de algum S, P predica-se necessariamente de algum R, porque, sendo a afirmação convertível, S diz-se de algum P, de modo que, como R se diz de todo S e S de algum P, R pertence também a algum P, de onde resulta que P se diz de algum R. Se, por sua vez, R se diz de algum S e P de todo S, P diz-se necessariamente de algum R, o que se pode demonstrar tal como fizemos atrás. A prova também é aduzível pelo absurdo e por ectese, como nos casos anteriores. Não obstante, se um termo for afirmativo e outro negativo, e se o termo afirmativo for universal, haverá silogismo, caso o termo menor seja afirmativo. Se R se diz de todo S, e se P não se diz de algum S, necessariamente que P não se diz de algum R, porque se P se dissesse de algum R e R de todo S, P não se diria de todo S. No entanto, já afirmamos que de fato não se lhe predica. Podemos também fazer a prova sem redução ao absurdo, tomando um dos S do qual P não se predica. Quando o termo maior é afirmativo, não há silogismo. Se, por exemplo, P se predica de todo S, e se R não se diz de algum S. Exemplos de predicação universal: animado, homem, animal. Mas para a não predicação universal, não é possível achar termos, caso R se diga de algum S e não se diga de algum S. Porque se P se predicasse de todo S e R de algum S, P também se diria de algum R. Ora, tínhamos admitido não se dizer de algum, pois, na verdade, o que cumpre é proceder como antes. A expressão não se dizer de um termo tomado particularmente é indeterminada. Por isso é dizível que o que não se diz de um termo assumido universalmente não se diz de um termo tomado particularmente. Mas se R não se diz de nenhum S, não pode, conforme ensinamos, haver silogismo, sendo claro que, neste caso, também não haverá silogismo. Mas, se um dos termos for negativo e universal, enquanto o maior é negativo e o menor afirmativo, haverá lugar a silogismo, pois se P não se diz de nenhum S, e se R se diz de algum S, P não se dirá de algum R. Voltaremos assim à primeira figura por conversão da premissa RS. Em contrapartida, quando o menor é negativo, não pode haver silogismo. Exemplos de termos predicáveis: animal, homem, selvagem, sendo o termo médio em ambos os casos selvagem. Também não haverá silogismo quando um e outro termo forem negativos, sendo um universal e outro particular. Exemplos de termos em que o menor se relaciona universalmente com o médio: animal, ciência, selvagem. Animal, homem, selvagem. Para o caso em que o maior está nessa relação, podemos tomar como exemplos de termos não predicáveis corvo, neve, branco. Termos de predicação não se acham
quando R se diz de algum S e não se diz de algum S, dado que se P se diz de todo R e R de algum S, P diz-se também de algum S. Ora, tínhamos suposto não se dizer de nenhum. A prova tende a aduzir-se por indefinição. Além disso, se cada um dos extremos se predica particularmente do médio, ou se não se predica, ou se um se predica e outro não, ou ainda se um se diz particularmente do médio e o outro não se predica universalmente do médio, ou ainda se as premissas forem indefinidas, não haverá lugar a nenhum silogismo. Exemplos de termos comuns a todos esses casos: animal, homem, branco. Animal, inanimado, branco. Assim, também nesta figura tanto pode haver como não haver silogismo. E é também evidente que sempre que os termos guardam a relação indicada, há necessariamente silogismo, e que, havendo silogismo, os termos estão necessariamente nessa relação. É também óbvio que todos os silogismos desta figura são imperfeitos, porque todos recebem a perfeição de proposições suplementares, e que, enfim, mediante esta figura, não será possível obter uma conclusão universal, seja negativa, seja afirmativa. Sete. Resulta também evidente que em todas as figuras com as quais não obtemos um silogismo, em que os termos sejam ambos afirmativos ou negativos, é impossível chegar a qualquer conclusão. Pelo contrário, se um dos termos for afirmativo e outro negativo, e se o termo negativo for tomado universalmente, obtém-se sempre um silogismo, em que o termo menor é atribuído ao maior. Tal é o caso se A se diz de todo B ou de algum B, e se B não se diz de nenhum C, porque, por conversão das premissas, necessariamente C não se diz de algum A. O mesmo ocorre em outras figuras, em que se obtém sempre um silogismo por conversão. É ainda evidente que a substituição de uma indefinida por uma particular afirmativa dará origem ao mesmo silogismo em todas as figuras. É também óbvio que os silogismos imperfeitos se tornam perfeitos mediante a primeira figura, porque todos são conduzidos à conclusão, já pela prova direta, já pela redução ao absurdo. Ora, tanto num caso como no outro, obtém-se a primeira figura. Para os silogismos tornados perfeitos pela prova direta, temos a primeira figura, porque, como já dissemos, a conclusão é sempre o resultado da conversão à primeira figura. Para os que carecem de demonstração pelo absurdo, é ainda a primeira figura, porque, dada a proposição falsa, o silogismo é produzido mediante a primeira figura. Assim, na última figura, se A e B se dizem de todo C, resulta que A se diz de algum B, porque se A não se diz de nenhum B, e se B se diz de todo C, A não se dirá de nenhum C. Ora, nós vimos que pertence a todo C. O mesmo acontece nos outros casos. Podemos, deste modo, reduzir todos os silogismos aos silogismos universais da primeira figura. Os da segunda figura são tornados perfeitos graças àqueles, ainda que o modo não seja idêntico para todos. Os silogismos universais tornam-se perfeitos pela conversão da negativa, e cada um dos silogismos particulares pela redução ao absurdo. Quanto aos silogismos da primeira figura, que são particulares, recebem a perfeição deles mesmos, mas também são demonstráveis mediante a segunda figura, por redução ao absurdo. Se, por exemplo, A se diz de todo B e B de algum C, segue-se que A se diz de algum C, pois se não se diz de nenhum C e se pertence a todo B, B não se dirá de nenhum C, o que já conhecemos pela segunda figura.
a demonstração é factível do mesmo modo para o silogismo negativo. Se A não se diz de nenhum B, e se B pertence a algum C, A não se dirá de algum C, porque se pertencesse a todo C e não pertencesse a nenhum B, B não se diria de nenhum C. O que já dissemos está na segunda figura. Por conseguinte, e uma vez que, por um lado, todos os silogismos da segunda figura são redutíveis aos silogismos universais da primeira, e que, por outro lado, os silogismos particulares da primeira figura são redutíveis aos silogismos da segunda, é evidente que os silogismos particulares da primeira figura são, também eles, redutíveis aos silogismos universais da primeira figura. Quanto aos silogismos da terceira figura, se os termos forem universais, eles são de imediato perfectíveis por estes mesmos silogismos. Mas se os seus termos forem tomados particularmente, serão perfectíveis pelos silogismos particulares da primeira figura. Ora, estes, como dissemos, são redutíveis aos silogismos universais da primeira figura, e, por consequência, também o são os silogismos particulares da terceira figura. Vemos assim que todos os silogismos são redutíveis aos silogismos universais da primeira figura. Explicamos, deste modo, como é que os silogismos que demonstram que o predicado se predica ou não se predica de um sujeito se comportam, tanto em si mesmos, dentro da mesma figura, como em relação uns aos outros, entre distintas figuras. 8. Posto haver uma diferença entre predicação simples, predicação necessária e predicação contingente, já que muitos predicados se predicam, embora não necessariamente, enquanto outros não se predicam nem necessariamente nem simplesmente, mas só por contingência, é evidente que também haverá silogismo diferentes para cada uma das predicações, e que os respectivos termos não se comportam do mesmo modo, podendo o silogismo concluir tanto por termos apodíticos como assertivos, como contingentes. Os silogismos apodíticos seguem as mesmas regras dos silogismos de predicação simples. Sendo os termos dados do mesmo modo, como nos casos da predicação pura e simples e de atribuição apodítica, ou de não atribuição, haverá sempre, ou não haverá, silogismo. Com esta simples diferença, que teremos de juntar os termos predicar-se ou não predicar-se apoditicamente. A premissa negativa converte-se de igual modo em ambos os casos, e as expressões estar contigo na totalidade de um termo ou ser afirmado universalmente terão o mesmo significado. Em todos os demais casos, a necessidade da conclusão será provável mediante a conversão, tal como na predicação simples. Mas, na segunda figura, quando a universal for afirmativa e a particular negativa, e na terceira figura, quando a universal for afirmativa e a particular negativa, o modo de demonstração não há de ser o mesmo. Nesse caso, antes de mais, é preciso, recorrendo à ectese e considerando a parte do sujeito a qual o predicado em cada silogismo não pertence, constituir o silogismo relativamente a esta parte, pelo que obteremos uma conclusão com os termos dispostos desta maneira. Mas se a relação apodítica se aplicar por ectese à parte separada, deve também predicar-se a qualquer parte do termo dado, pois a parte separada é parte do termo. Cada um destes silogismos tem uma figura própria. 9. Sucede por vezes que obtemos um silogismo apodítico, não quando uma premissa qualquer, mas a premissa maior é apodítica. É o caso, por exemplo, se A for dito como predicável ou não predicável de B, e se B se predicar somente de C. Porque se as premissas forem assim ordenadas, é necessário que A se diga ou não diga necessariamente de C. De fato,
Como A se diz ou não se diz necessariamente de todo B, e como C é um dos B, segue-se que uma destas relações se dirá necessariamente de C. Pelo contrário, se a premissa AB não for necessária, e se só C for necessária, a conclusão não será necessária. Se o fosse, resultaria daí, em virtude da primeira e da terceira figuras, que A se diria necessariamente de algum B, o que é falso, porque B pode ser de uma natureza que seja possível a A não se dizer de nenhum B. Além do mais, se nos servirmos de termos nominais, vemos que a conclusão não será necessária. Por exemplo, se A for movimento, B, animal e C, homem. Homem é necessariamente animal, mas animal não se move necessariamente. Logo, também homem não se move necessariamente. A mesma solução ocorre se a premissa AB for negativa, sendo a mesma a demonstração. Nos silogismos particulares, se o universal for necessário, a conclusão será também necessária. Mas se a particular for necessária, a conclusão não será necessária, seja a premissa universal negativa ou afirmativa. Admitamos em primeiro lugar que a universal é necessária, e suponhamos que A se diz necessariamente de todo B, e que B se diz simplesmente de algum C. É logo necessário que A se diga necessariamente de algum C, porque C se acha subordinado a B, e A era suposto dizer-se necessariamente de todo B. O mesmo ocorre se o silogismo for negativo, pois a demonstração será idêntica. Mas se a premissa particular for a necessária, a conclusão não será necessária, porque não é impossível que não seja verdadeira, tal como nos silogismos universais. A mesma solução vale para os termos negativos. Exemplos de termos: mover-se, animal, branco. 10. Na segunda figura, se a premissa negativa for apodítica, a conclusão também será necessária, mas, se for afirmativa, a conclusão não será necessária. Antes de mais, admitamos que a negativa é necessária e que A não se pode dizer de nenhum B, mas que se diz simplesmente de C. Como a premissa negativa é convertível, B não se pode predicar de nenhum A, mas A diz-se de todo C. Logo, B não se pode dizer de nenhum C, porque C é subordinado de A. A mesma solução se aplica se a premissa relativa a C for negativa. Se A não se diz de nenhum C, C também não se pode dizer de nenhum A. Mas A predica-se de todo B. Logo, C não pode dizer-se de nenhum B, porque aí obtemos um exemplo da primeira figura. Logo, B não se pode predicar de C, já que a premissa é convertível, como antes. Se a premissa afirmativa for apodítica, a conclusão não será apodítica. Suponhamos que A se predica necessariamente de todo B e que não se predica simplesmente de nenhum C. Então, se convertermos a premissa negativa, obtemos a primeira figura. Ora, já demonstramos que, na primeira figura, se a negativa relativa ao termo maior não for necessária, a conclusão também não é necessária, de onde resulta que, no caso em vista, a conclusão também não é apodítica. Por outro lado, se a conclusão fosse necessária, seguir-se-ia que C não se diria necessariamente de algum A. Se, com efeito, é necessário que B não se diga de nenhum C, será também necessário que C não se predique de nenhum B. Mas B deve, seja como for, dizer-se necessariamente de algum A, pois havíamos suposto que A se dizia necessariamente de todo B, de onde deriva que C deve necessariamente não dizer-se de algum A. Nada impede, contudo, de tomar A de forma a que seja possível dizer-se totalmente de C. Poder-se-ia também mostrar, através de exemplos escolhidos, que a conclusão não é necessária absolutamente,
mas que é simplesmente a conclusão necessária, em vista das premissas dadas. Por exemplo, admitamos que A é animal, B, homem e C, branco. E suponhamos que as premissas são entendidas tal como antes. Pode dizer-se que animal não se diz de nenhum branco. Então homem não se diria de nenhum branco. Mas isso não seria necessariamente, pois é possível que homem seja branco, ainda que o não possa ser até ao ponto de que animal não se predique de algo que seja branco. Por conseguinte, só nestas condições a conclusão será necessária, ainda que não absolutamente necessária. A solução será a mesma para os silogismos particulares. Quando a premissa negativa é ao mesmo tempo universal e apodítica, a conclusão também será apodítica. Mas, quando a afirmativa é a universal e a negativa a particular, a conclusão não será necessária. Suponhamos primeiro a negativa universal e necessária, e admitamos que A não se diz de nenhum B, e que se diz de algum C. Como a negativa é convertível, B não se pode predicar de nenhum A. Mas, como A se predica pelo menos de algum C, é necessário que B não se predique de algum C. Agora, suponhamos a afirmativa universal e necessária, e postulemos a premissa relativa a B como afirmativa. Se A se predica necessariamente de todo B, e não se predica de algum C, é evidente que B não se dirá de algum C. Só que isto não necessariamente. A demonstração far-se-á mediante os mesmos termos que serviram para os silogismos universais. A conclusão também não será apodítica, se a negativa o for em acepção particular, o que podemos demonstrar pelos mesmos termos. 11. Na última figura, quando os termos extremos se relacionam universalmente com o médio, e quando ambas as premissas são afirmativas, se uma delas, seja qual for, é necessária, a conclusão também é necessária. Mas quando uma é negativa e a outra afirmativa, se a negativa for necessária, a conclusão também é necessária. Enquanto se for a afirmativa a necessária, a conclusão não será necessária. Em primeiro lugar, admitamos que as premissas sejam ambas afirmativas, e admitamos que A e B se predicam de todo C, sendo AC a premissa necessária. Como B se diz de todo C, C dir-se-á também de algum B, pela conversão da universal em particular. Logo, se A se diz necessariamente de todo C, e C simplesmente de algum B, é necessário que A se diga também de algum B, uma vez que B é subordinado de C. Obtemos deste modo a primeira figura, e a demonstração é feita como se a premissa BC fosse a necessária. Converte-se em algum A, de modo que, se B se predica necessariamente de todo C, B predica-se também necessariamente de algum A. Em segundo lugar, admitamos que a premissa AC é negativa e que a premissa BC é afirmativa, sendo a premissa negativa a necessária. Como C se converte em algum B, e como é necessário que A não se predique de nenhum C, é necessário que A não se predique de algum B, porque B se subordina a C. Mas, se for a premissa afirmativa a necessária, a conclusão não será necessária. Postulemos então a premissa BC como afirmativa e necessária, e a premissa AC como negativa e não necessária. Como a afirmativa se converte, C dir-se-á necessariamente de algum B, de onde resulta que, se A não se diz de nenhum C, e como C se diz necessariamente de algum B, A não se dirá de algum B, ainda que isto não seja necessariamente, pois já demonstramos que, na primeira figura, também a conclusão não será necessária. Também podemos evidenciar isto com a ajuda de nomes.
Designemos, por exemplo, A como bom, B como animal e C como cavalo. Pode fazer-se com que bom não se predique de nenhum animal, mas é necessário que animal se predique de todo cavalo. Mas não é necessário que algum animal não seja bom, pois é possível que todo animal seja bom. Ou, caso não seja possível, só temos que tomar termo como velar ou dormir, que se aplicam a todos os animais. Assim, nos casos em que os termos se relacionam universalmente com o médio, advertimos que a conclusão é necessária. Mas se uma premissa for universal e outra particular, e se ambas forem afirmativas, todas as vezes que a universal for necessária, a conclusão se-lo-á também. A demonstração é como a anterior, pois a particular afirmativa também se converte. Se, pois, for necessário que B se diga de C, e se A se subordina a C, é necessário que B se diga de algum A. Mas se B se predica necessariamente de algum A deve predicar-se necessariamente também de algum B, em vista da conversão. O mesmo resultado se obtém se a premissa AC for necessária, sendo universal, porque B se subordina a C. No entanto, se a premissa necessária for a particular, a conclusão não será necessária. Admitamos a premissa BC como particular e necessária, e A como dizendo-se, ainda que não necessariamente, de todo C. Pela conversão de BC, obtemos a primeira figura, e a premissa universal não é necessária. A necessária é a particular. E quando as premissas se dispõem deste modo, já vimos como a conclusão não era apodítica, de onde resulta não o ser agora. Também podemos evidenciar este caso com a ajuda de termos nominais. Admitamos que A significa velar, B, bípede e C, animal. É apodítico que B se diga de algum C, mas só A pode predicar-se de C, embora A não se predique necessariamente de B, pois não é necessário que qualquer bípede durma ou vele. Poderemos servir-nos da mesma demonstração mediante recurso aos mesmos termos se a premissa AC for simultaneamente particular e necessária. Nos casos em que um termo é afirmativo e outro negativo, se o universal for simultaneamente negativo e necessário, a conclusão também será necessária. De fato, se A não pode dizer-se de nenhum C, e se B se diz de algum C, é necessário que A não se diga de algum B. Mas, quando a afirmativa é necessária, ou quando a negativa é particular, a conclusão não será apodítica. Quanto ao mais, só temos que repetir o já explicado. São exemplos de termos para o caso em que a universal afirmativa é necessária: velar, animal, homem, sendo homem o termo médio. E no caso em que a particular afirmativa é necessária: velar, animal, branco. É deveras necessário que animal se diga de algum branco. Mas pode dizer-se que velar não se diz de nenhum branco, e não é necessário que velar se diga de algum animal. Mas quando a negativa é particular e necessária, podemos tomar como termos bípede, mover-se, animal, sendo animal o termo médio. 12. Resulta que, nos casos de predicação simples, só há silogismos se as premissas forem ambas assertóricas. Mas, no caso de predicação apodítica, há silogismo, ainda que só uma das premissas seja apodítica. Nestes dois casos, tal como nos silogismos afirmativos e nos silogismos negativos, é necessário que uma das premissas seja análoga da conclusão, por semelhante
queremos dizer que, se a conclusão for assertórica, a premissa é apodítica. Torna-se claro que a conclusão será necessária ou assertórica, conforme a premissa for necessária ou assertórica. 13. Quanto à predicação apodítica, ao seu modo de constituição e à sua diferença relativamente à predicação simples, já dissemos o que tínhamos a dizer. Passemos agora ao estudo do contingente. Diremos quando, como e por quais meios haverá silogismo. Pelas expressões ser contingente e contingente, entendo o que não é apodítico, mas que é possível sem risco da impossibilidade. Bem podemos, em acepção homônima, dizer do necessário que ele é contingente, mas que o contingente propriamente dito equivale à nossa definição, resulta das proposições pelas quais negamos, ou pelo contrário, afirmamos a contingência. As expressões não é contingente predicar-se, é impossível predicar-se, é necessário não predicar-se, são ou idênticas ou consecutivas umas das outras. Logo, as suas opostas é contingente predicar-se, não é impossível predicar-se, não é necessário não predicar-se, são também elas ou idênticas ou consecutivas umas das outras, pois há sempre afirmação ou negação. O contingente é o não necessário, e o não necessário é o contingente. E todas as premissas acerca do contingente se convertem reciprocamente. Com isto significo não que as afirmativas se convertam em negativas, mas que todas as proposições de forma afirmativa são convertíveis por oposição. Por exemplo, ser contingente predicar converte-se em ser contingente não predicar. Ser contingente de predicar de todo A e ser contingente não predicar de nenhum A, ou de não predicar de algum A e ser contingente de predicar de algum A, e ser contingente de não predicar de algum A. Quanto às outras proposições, o modo de conversão é o mesmo. Dado que o contingente não é necessário e que o não necessário não é predicável, é óbvio que se é contingente que A se predique de B, é contingente também que dele não se predique. E se é contingente que A se predique de B, é contingente também que dele não se predique. E se é contingente que A se predique de todo B, é contingente também que não se predique de todo B. O mesmo se diz das particulares afirmativas, porque a demonstração é idêntica, e as premissas deste gênero são afirmativas e não negativas, porque ser contingente equivale a ser, como dissemos há pouco. Feitas estas distinções, podemos ainda anotar que a expressão ser contingente é dita de dois modos. Pelo primeiro, dizemos o que sucede ordinariamente, mas carece de necessidade. Por exemplo, quanto ao homem, o sucesso de embranquecer, de crescer, de se desgastar, ou, de um modo geral, o que dele naturalmente se predica. Isto não tem com efeito uma necessidade constante, pois o homem não vive sempre, mas, se vive, as mais das vezes essas predicações verificam-se necessariamente. Pelo segundo, dizemos que o contingente é o indefinido, o que pode ser assim ou assado. Por exemplo, quanto ao animal, caminhar, ou ainda que haja um terremoto enquanto ele caminha, ou, de um modo geral, o que sucede fortuitamente, pois nada disto se produz naturalmente num sentido, mais do que no sentido oposto. A conversão do contingente em cada um destes dois sentidos
é feita entre proposições opostas, só que não do mesmo modo. Todavia, o natural converte-se, dado não se predicar necessariamente do sujeito. Nesta acepção, é contingente que um homem não embranqueça. E o indefinido, dado não haver razão para que o sucesso ocorra mais num sentido do que noutro. Não há conhecimento do silogismo demonstrativo dos indefinidos, em virtude da incerteza do termo médio, havendo apenas dos naturais, podendo afirmar-se que as polêmicas e os discursos só têm por tema os contingentes entendidos nesta última acepção. No primeiro caso pode haver silogismo, mas habitualmente não se requer. Estes temas serão versados em pormenor a seguir. Por agora, só nos resta indicar quando, como e de que natureza será o silogismo constituído por premissas contingentes. E como a expressão ser contingente que isto se predique daquilo pode ser entendida em dupla acepção, ou podemos entender que algo se predica daquilo, ou que simplesmente se pode predicar, porque a expressão A pode predicar-se do sujeito de que se predica B, oferece uma das seguintes alternativas. A predica-se do sujeito de que se predica B, ou A pode predicar-se do sujeito de que B é predicável. E entre A predica-se do sujeito de que se predica B e A pode predicar-se a todo B, não há qualquer diferença. É então evidente que podemos entender em dupla acepção a expressão é possível que A se predique de todo B. Digamos antes de mais, no caso de B ser possível do sujeito de C e A do sujeito de B, qual a natureza e a qualidade do silogismo resultante. Deste modo, as premissas são tiradas uma da outra segundo o contingente, enquanto que se A é possível de predicar-se do que de B se predica simplesmente, uma das premissas é assertórica e a outra contingente. Daí resulta que importa começar, como nos demais casos, pelas premissas de qualidade semelhante. 14. Quando A é predicável de todo B e B de todo C, haverá silogismo perfeito, concluindo ser possível que A se predique de todo C. E isto resulta com nitidez da nossa definição, porque a possibilidade de predicação de um termo universal foi por nós assim exposta. Se a predicação de A não for possível a nenhum B, e de nenhum B de todo C, é possível que A não se predique de nenhum C, porque a proposição é possível que A não se predique do sujeito de que se predica B significa, como dissemos, que nenhuma das possibilidades subordinadas ao termo B é defeituosa. Quando A pode predicar-se de todo B, e quando é possível que B não se predique de nenhum C, as premissas não dão qualquer silogismo. Mas, se a premissa BC for convertida pelo contingente, obtemos o mesmo silogismo que anteriormente obtivéramos. Como é possível que B não se predique de nenhum C, e como é possível também que B se predique de todo C, como já antes foi dito, logo, se B se diz de todo C e A de todo B, obtemos então o mesmo silogismo. O mesmo ocorre se, nas duas premissas, a negação vier junta a ser contingente. É o caso, por exemplo, de se é possível que A não se predique de nenhum B e B de nenhum C. As premissas não podem servir à formação de qualquer silogismo, mas, se as convertemos, obteremos um silogismo idêntico ao anterior. Vemos, neste caso, que se a negação for anexa ao termo menor, ou as duas premissas ao mesmo tempo, ou não obtemos silogismo, ou, se o obtivermos, ele não será perfeito, pois a necessidade da conclusão deriva da conversão. Se uma das premissas se tomar como universal e a outra como particular, todas as vezes que a premissa maior for universal,
teremos silogismo perfeito. Se com efeito é possível que A se diga de todo B e B de algum C, é então possível que A se diga de algum C, e tanto resulta da definição de a possibilidade de se predicar de um termo concebido como universal. Se for possível que A não se predique de nenhum B, e se B pode predicar-se de algum C, segue-se necessariamente que A não se diz de algum C. A demonstração é feita como antes. Se a premissa maior for particular e entendida na negativa e a universal na afirmativa, e se mantiverem a mesma relação, por exemplo, é possível que A se diga de todo B e é possível que B não se diga de algum C, neste caso as premissas não dão aso a um silogismo evidente. Mas se convertemos a particular, postulando ser possível que B se predique de algum C, obteremos a mesma conclusão antes obtida, como nos casos antevistos no começo. Se a premissa maior for particular e a menor universal, sejam ambas afirmativas ou negativas, ou de forma desigual, ou se uma e outra forem indefinidas ou particulares, não haverá silogismo de modo nenhum, pois nada impede que B seja mais extensa do que A, e que não sejam igualmente afirmativas. Admitamos que C é a diferença que há entre a extensão de A e de B. Não é contingente que a este último termo A se predique ou não predique, quer C seja tomado universal ou particularmente, pois as premissas relativas ao contingente são convertíveis, sendo possível que B se predique de mais sujeitos do que A. Podemos ainda tornar claro este exemplo com a ajuda de termos nominais, porque, quando as premissas estão assim relacionadas, é tão impossível que o maior se predique como necessário que se predique ao menor, assumido como universal. Exemplos de termos comuns quanto à predicação necessária: animal, branco, homem. Quanto à predicação impossível: animal, branco, vestido. É deste modo claro que, se os termos forem assim dispostos, não se obterá silogismo. Todo o silogismo é de predicação, ou simples, ou necessária, ou contingente. Ora, que não estamos perante uma predicação simples, nem necessária, é evidente, pois a afirmativa é destruída pela negativa, e a negativa pela afirmativa. Resta-nos, neste caso, um silogismo do contingente, mas este é impossível, pois já demonstramos que, se os termos se acham relacionados de tal modo, é simultaneamente necessário que o maior se predique e é impossível que não se predique de menor, tomado como universal. De onde resulta não poder haver silogismo do contingente, mas já vimos que o necessário não era o contingente. Se os termos são universais, nas premissas contingentes obtemos sempre um silogismo da primeira figura, sejam eles afirmativos ou negativos. Só no caso de termos afirmativos, o silogismo é perfeito, enquanto no caso de termos negativos, ele é imperfeito. Importa, no entanto, compreender a contingência, não como nas proposições apodíticas, mas em conformidade com a definição dada atrás. Eis o que, algumas vezes, é descuidado.